Você está prestes a descobrir os segredos por trás de um dos mouses mais falados do mercado. Hoje eu vou compartilhar a minha experiência com o Logitech G Pro X Superlight 2 após 6 meses de uso intenso. Será que ele realmente entrega tudo o que promete? E mais importante, será que esse mouse aqui ele pode ser o upgrade que você tanto procura? Então fique ligado até o final do vídeo, porque agora eu vou te passar os prós, os contras e aquele detalhe que poucos mencionam. Vai ser uma análise sincera e completa. Até porque esse vídeo aqui, ele não é patrocinado pela Logitech. Então eu posso falar o que eu quiser, falar a real verdade sobre esse mouse. Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo ao Escolha Certa. Eu migrei do Superlight 1, que é esse preto aqui, para o Superlight 2 aproximadamente uns 6 meses atrás. A adaptação entre um e outro foi bem tranquila, tá? Eu senti pouquíssima diferença de um pro outro. A maior delas foi nos switches, né? Mas depois eu explico com mais detalhes. E olha só, depois de 6 meses usando ele todos os dias, tanto para trabalhar como para jogar, eu posso te passar uma análise detalhada. E você vai poder entender, né? Por que esse mouse aqui, ele é considerado um dos melhores mouses do mercado, quais foram os seus principais upgrades, e vou te passar a minha experiência real de uso. E lembrando que o Superlight 2 é atualmente um dos mouses mais utilizados em todo o mundo por pro players. E não é só no CS2 não, tá? Mas em vários outros jogos por aí também de FPS. Bom, começando agora pelo design, né? Quem já usou o mouse Superlight 1, que é esse aqui, o de primeira geração, ou mouses com a estrutura parecida com esses dois aqui, vai se sentir muito em casa com o Superlight de segunda geração. O formato do corpo dele é idêntico ao do irmão, que é o de primeira geração. Ele manteve um perfil ergonômico que agrada a maioria das pessoas, além também de que ele encaixa em praticamente todos os tipos de pegadas. A grande mudança aqui no visual externo desse mouse, em comparação com o Superlight de primeira geração, é a inclusão do USB-C, né? Ufa, finalmente, Logitech! A gente pôde dar adeus ao micro USB, né? E para você que não sabe qual é a diferença entre o micro USB e o USB-C, por que mudou? Por que ficou melhor então? Explicando de uma forma fácil para você é o seguinte: ele carrega mais rápido, é mais prático e tem mais durabilidade. Ele vem com um cabo preto emborrachado, que podia ser um paracorde, né? Mas a Logitech insistiu nesse aqui, e olhando a parte de baixo, o formato dos fits são bem interessantes. E se você quiser, ainda pode trocar essa parte removível aqui, podendo colocar um fit também, né, para deixar ele ainda mais rápido. Eu particularmente não gosto, tá? Eu prefiro assim mesmo. Eu senti que ele fica muito mais rápido, né? Então, como eu gosto de uma sense mais baixa, eu prefiro assim mesmo. E aqui dentro ainda tem espaço para você guardar o conector USB, né, para quando você for transportar ele, tá ligado? E por ser pequeno, você pode perder ele facilmente. Então, sempre guarda aqui quando você for transportar, fechou? E quem fez o upgrade do primeira geração para esse aqui e acabou comprando fits extras, acabou perdendo, porque teve uma mudança no formato do fit de uma geração para outra. Outro detalhe interessante é o peso. O Superlight 2 ficou 3 gramas ainda mais leve do que era na sua primeira geração, com cerca de 60 gramas, o que é uma diferença sutil, né? Mas isso acaba ajudando muito em longas sessões de jogo. E falando em cor, você encontra esse mouse aqui em 3 cores diferentes. Você encontra o branco, né? Igual esse daqui, o preto e o rosa também. Eu peguei o meu aqui na cor branca, né? Mas se você perceber, e eu acho que você já percebeu, né? Ele tá um pouco encardido, né? Você pode ver que tá amarelado aqui essa parte. Essa parte aqui também tá um pouco amarelada, tá? Não sei se dá pra ver, mas tem um amarelado aqui, tá vendo? Dos dois lados, ó. Aqui dá pra ver melhor, né? Nossa, bem amarelo, né? Mas do outro lado aqui dá pra ver menos, mas tá também, viu? E não é falta de limpeza não, tá? Eu limpo o mouse toda semana, então se eu fosse comprar um outro hoje, eu compraria novamente um preto. Agora falando em performance e sensor, o que realmente brilha nesse mouse é o novo sensor Hero 2, né? E a sua taxa de polyrate de até 8000 Hz, sendo que a maioria dos mouses no mercado costumam ser até 1000 Hz a taxa de atualização, incluindo o seu irmão mais velho, o Logitech de primeira geração. Então, para quem joga FPS competitivo como eu,
isso faz uma diferença absurda. Tá, beleza, mas por que esse tal de polyrate ele vai influenciar na minha gameplay? Bom, basicamente é o seguinte, o polyrate é a frequência com que o mouse envia informações de sua posição para o computador medida em Hz. Por exemplo, 1000 Hz significa que o mouse atualiza o computador 1000 vezes por segundo. 8000 Hz significa que o mouse atualiza o computador 8000 vezes por segundo. E por que isso importa? Quanto maior o polyrate, mais frequentemente o computador recebe atualizações sobre a posição do mouse, reduzindo o atraso entre o movimento físico e o movimento no jogo. Em jogos de FPS, onde cada milissegundo conta, um polyrate mais alto reduz a latência de entrada, né, que é o input lag. E monitores com 240 Hz ou mais podem se beneficiar de um polyrate maior porque o mouse pode receber atualizações mais frequentes, juntando com os hertz do monitor e garantindo uma experiência mais responsiva e fluida. E falando agora do sensor Hero 2, né, ele foi projetado para ser super preciso e eficiente. Ele rastreia movimentos de forma perfeita, sem aceleração ou suavição, garantindo que tudo que você faz com o mouse ele seja refletido na tela. Além disso, ele funciona bem em praticamente qualquer superfície e é incrivelmente eficiente. Ele é feito para durar e entrega uma experiência 100% confiável para jogadores que não abrem mão de desempenho. E o sensor tem algumas configurações a mais, mas isso eu vou abordar mais pro final do vídeo, beleza? E sobre a bateria dele, em movimentos constantes do mouse, a bateria dura até 95 horas, o que é bem satisfatório. Agora, vamos falar dos novos switches Lightforce. Eles representam uma evolução tecnológica significativa em relação ao modelo anterior. A Logitech substituiu os tradicionais switches mecânicos por switches híbridos óticos mecânicos. Uma decisão que foi projetada para resolver problemas de durabilidade, precisão e desempenho. E o que são switches híbridos ótico-mecânicos? Os switches híbridos do Logitech G Pro X Superlight 2 combinam ativação ótica, né, com feixes de luz aqui embaixo, com resposta tátil mecânico. E eles funcionam basicamente assim. Nos óticos, a ativação ocorre quando um feixe de luz detecta o movimento do botão. Isso elimina o contato físico que acontece nos switches mecânicos tradicionais, reduzindo problemas como debounce e desgaste. Debounce é quando o dispositivo registra várias entradas para um único pressionamento de botão. E como é um switch ótico mecânico, na parte mecânica, os componentes mecânicos fornecem o clique tátil, né, que os jogadores gostam, mantendo a sensação de resposta física. Mas por que a Logitech decidiu mudar isso? Bom, isso é simples, né? O primeiro ponto foi a eliminação de duplo clique. Nos switches mecânicos tradicionais, o problema de double clicking, quando um único clique é registrado como dois, é comum, tá? Devido ao desgaste dos contatos metálicos e à oxidação. A ativação ótica resolve isso porque ele não tem nenhum tipo de contato físico nos componentes que registram um clique. O segundo ponto é que os switches óticos, eles acabam durando muito mais. Os switches mecânicos, geralmente, eles têm uma vida útil limitada a cerca de 50 milhões de cliques. Os híbridos ótico-mecânicos oferecem uma durabilidade muito maior, já que a ativação ótica, né, como eu falei para vocês, não sofre nenhum tipo de desgaste físico. E como eu te falei no começo do vídeo, a adaptação dos switches, né, foi o que eu mais senti diferença quando eu saí de um pro outro. Ah, e ele não tem nada de barulhos, tá? Você pode apertar ele aqui, ele apresenta uma qualidade de construção impecável, tá? Ele não faz nenhum tipo de barulho quando você chacoalha o mouse, nada de partes soltas, tá? Você pode apertar ele, ele não range nada aqui na lateral, não range nada dentro, nos botões, nada do tipo. A construção dele continua impecável. Uma outra coisa que me surpreendeu bastante, né, positivamente, foram os botões laterais. Eles são bem firmes, tá? Mesmo eles sendo fininhos, né? Eles são muito firmes.
e eles estão menos borrachudos, né? Aqui na primeira geração, eles são mais moles. Sabe quando você tá apertando tipo uma borracha? Essa é a sensação do primeira geração. Agora, aqui no segunda geração, eles estão menos borrachudos. Você sente que o clique, ele é mais firme. Então, eu sinto mais segurança em apertar eles. E, no geral, a experiência melhorou bastante. E falando do scroll, ele é bem resistente e com a rotação bem marcada. O software Logitech G Hub também evoluiu. Ele é o software oficial da Logitech para personalizar e gerenciar seus periféricos, incluindo o G Pro X Superlight 2. Ele oferece uma série de vantagens e benefícios que ajudam a tirar o máximo proveito do mouse. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer dentro do Logitech G Hub. Você pode configurar diferentes níveis de DPI, ajustando entre 100 até 44.000, dependendo do seu estilo de jogo. Tem a possibilidade de ajustar o polling rate aqui pela taxa de transmissão sem fio e com fio. Sem fio, a gente vai de 125 Hz até 8.000 Hz. Normalmente eu acabo deixando entre 2.000 e 4.000. E com fio, vai de 125 até 1.000 Hz. O G-Hub, ele também permite você configurar os botões laterais e o clique principal para funções específicas, macros ou comandos personalizados. Você também pode criar perfis específicos para diferentes jogos ou aplicativos, então cada perfil salva configuração de DPI, macros e iluminação. O G-Hub sempre vai exibir informações em tempo real sobre o mouse, tá? Como DPI ativo, poly rate e bateria restante. Ele permite também a instalação rápida de atualizações do mouse, possui sincronização com outros dispositivos da Logitech, como teclados e fones de ouvido, por exemplo. E outra coisa legal é que você pode ajustar também a distância de lift off, que é a distância que o mouse ainda consegue detectar o movimento depois de ser levantado do mousepad. Então, se a gente clicar aqui, a gente pode colocar se a gente quer a distância de altura de rastreio, alto, médio ou baixo. Eu deixo sempre aqui no médio. O G-Hub, ele pode detectar automaticamente jogos instalados no seu computador e sugerir configurações otimizadas para eles. Então, esse software aqui da Logitech, ele possui uma interface intuitiva e visualmente agradável, facilitando o uso até para quem não tem muita experiência com personalizações. Bom, depois de 6 meses com o Superlight 2, eu posso dizer com muita tranquilidade que ele entrega tudo o que promete e vale o preço, viu? Apesar das mudanças serem sutis em relação ao modelo anterior, cada detalhe foi pensado para melhorar ainda mais a experiência. E se você quer comprar o Superlight 2 ou até o Superlight 1, eu aconselho que você compre o quanto antes, tá? E por quê? Porque ultimamente o real anda desvalorizando perante o dólar de uma forma absurda. E continuando dessa forma, esse mouse aqui, ele vai ficar muito mais caro. Então, eu vou deixar os links de lojas de confiança, como Amazon e Mercado Livre, aqui embaixo, tá? Com os melhores preços do Brasil, incluindo o mesmo site que eu comprei esse daqui, que foi o site da Amazon, tá? E clicando ali, você pode garantir o seu. E se você quer assistir o vídeo onde eu fiz o unboxing, quando o segunda geração chegou aqui pra mim, e eu também fiz uma comparação detalhada, lado a lado, entre o Superlight 1 e o Superlight 2, eu vou deixar o link aparecendo no card aqui em cima para você assistir, tá? É um vídeo que os inscritos aqui no canal estão curtindo demais. Então, se você é fã de mouses leves e busca um alto desempenho, pode ficar tranquilo que você vai curtir demais esse belezinha aqui. E aí, gostou do vídeo? Olha só, antes de encerrar, eu queria mostrar para vocês um pouco do desempenho desse mouse aqui em ação. Dá só uma olhada nessa gameplay. Bom, pessoal, obrigado por assistir, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!